Muito bem, vamos falar então sobre o nosso processo administrativo, como que funciona, o que o agente deve fazer, o que a autoridade vai fazer, quais são os princípios que regem o nosso procedimento administrativo, alterações à Lei 14.071 e da Resolução 619. Isso é muito importante para você que está se preparando para concurso, que fale de legislação de trânsito, se aplica a todos. Então, aqui nós vamos ter algumas situações que falam, então, no artigo 280. No artigo 280, ele vai falar, então, no processo administrativo, ocorrendo infração, lavrar-se auto de infração. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o agente não tem discricionariedade, ele não tem. É ato vinculado. Ele viu a infração de trânsito, o que ele tem que fazer? Lavrar o auto de infração. Ok? Ele deve lavrar o auto e deve constar tipificação da infração, local, data e hora do cometimento, caracteres da placa, prontuário sempre que possível, identificação do órgão, assinatura do infrator sempre que possível, valendo essa como notificação da autuação. Ok? Muito bem. Bom, vou colocar aqui no quadro, que eu acho que vai ficar melhor para a gente verificar. Então, a primeira coisa que vai acontecer quando o agente da autoridade de trânsito, lógico que a autoridade de trânsito, ela pode lavrar um auto de infração, mas na prática ela não vai fazer isso nunca, tá? Até porque ficaria complicado se ela lavrar o auto de infração, quem que vai aplicar a penalidade? Qual é a regra? Eu, Graziano, estou lá trabalhando na pista, lá na minha unidade, estou lá fiscalizando, vi uma infração. Eu acho que ela é relevante. Mas eu acho que sim. Isso aí não é tão relevante, farol aceso, farol apagado, deixou de de acionar a seta, o pisca, de mudança de direção. Não interessa. Você viu uma infração de trânsito, você tem que lavrar o auto de infração. Então, o agente da autoridade de trânsito. Então, quando ele vê cometimento de uma infração, o que ele faz? Ele lavra o auto de infração. Então, lavratura do auto de infração. Ele lavrou um auto de infração, o que ele tem que fazer? Ele tem que notificar. Tem que fazer a notificação. Então, vejam bem, aqui, a gente tem que lembrar que aqui tem um prazo que é de 30 dias. Só que esse prazo aqui não é para o camarada receber, é para expedir. Então, o órgão de trânsito ele tem que expedir a notificação de autuação no prazo máximo de 30 dias. A pessoa recebeu essa notificação, ela vai agora fazer o quê? Ela tem direito de se defender, de apresentar o quê? A defesa de autuação. Qual é o prazo? Aqui houve mudança. O prazo aqui era o único que era 15 dias. E agora o prazo é de 30 dias. 30 dias. Pergunto para vocês, o órgão de trânsito pode dar 40 dias, sim ou não? Pode dar 40 dias? Pode dar 20 dias? O prazo mínimo é de 30 dias. Se o órgão quiser dar 60 dias para ele, está ótimo, para ele está bom, vou ter mais prazo. O órgão pode dar 20 dias? Não, não pode. Tá? Então, 30 dias vai ser o mínimo. Muito bem, o órgão deu 30 dias para ele entrar com a defesa de autuação. Ele entrou com a defesa de autuação. Ele entra com a defesa de autuação e essa defesa, vamos começar aqui de novo, vai para quem? Vai para a autoridade de
trânsito. Muito bem. O que a autoridade de trânsito faz? Olha só, a autoridade de trânsito agora, ela tem o auto de infração e ela tem a defesa de autuação. Então agora ela vai fazer o que? Ela vai julgar. Ela vai ver se o auto de infração está correto, tá? Ela vai ver se o auto de infração está correto. Porque, por exemplo, ele pode ter utilizado um radar e esse radar não está ferido. Ok? Ele pode ter feito uma autuação sem abordagem e não justificou por que ela estava sem abordagem. O auto pode ter um erro. Ele colocou lá uma placa de uma moto e colocou lá embaixo observação sem cinto de segurança. Acontece, pessoal, acontece. Às vezes você cola copia, né? A música cola copia, às vezes você dá um tilt na cabeça. O ônibus, tem ônibus onde é permitido viajar pessoas em pé, o ônibus urbano, esse ônibus ele é dispensado do cinto de segurança, mas às vezes tem um cinto de segurança para o motorista e o motorista não está usando. E tem, às vezes, o policial, o agente de trânsito vai lá e autua, multa, por estar sem cinto de segurança. Mas o veículo é dispensado do cinto de segurança nesse caso. Esse ônibus urbano que faz transporte de pessoas em pé, esse veículo é isento, ele é dispensado do cinto de segurança. Mas às vezes tem o cinto de segurança. Seria bom o motorista usar, mas ele não é obrigado. Então a autoridade de trânsito ela pode olhar e verificar uma irregularidade no auto de infração. E ela cancela esse auto. O que ela faz aqui? Está lá no artigo 281. Ele diz assim, ó, a autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida nesse código, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. Aí ele fala, parágrafo único, o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente. Primeiro, se considerado inconsistente ou irregular. Então, a autoridade de trânsito pode considerá-lo irregular. Segundo, se no prazo de 30 dias não for expedida a notificação de autuação. Tá? Então, são dois aspectos que ele vai... Na verdade, são três aspectos. São três, porque ele não fala aqui. Porque o código, aqui, se vocês forem ler, vocês vão ver que ele não fala dessa defesa de autuação, que uma época era chamada de defesa prévia. Ele não fala disso. Então, na verdade, a autoridade de trânsito, ela vai analisar três pontos. Se o auto de infração ele é consistente, tá? Se ele for considerado, se ele é consistente e regular, porque se ele for inconsistente ou irregular, a autoridade de trânsito tem que arquivar, julga insubsistente e arquiva. Uma outra coisa que aqui não fala, a autoridade de trânsito vai considerar a defesa de autuação, para ver se o camarada traz algum argumento que justifique, tá certo? Que justifique, por exemplo, o carro ele era vítima de um sequestro, sei lá, qualquer coisa aí. Que a sinalização é deficiente e ele comprova isso, ok? Então a autoridade de trânsito vai levar em consideração o aspecto formal do auto de infração, vai levar em consideração os argumentos da defesa e vai levar em consideração se foi expedida a notificação de autuação. Essa notificação aqui é a notificação de autuação. Se foi expedida a notificação de autuação em 30 dias. Se tudo estiver correto, então a autoridade de trânsito, ela tem dois caminhos. Ela pode arquivar. Quando que ela vai arquivar? E julgar insubsistente. Se o auto for considerado inconsistente ou irregular, aqui o auto ele é inconsistente ou irregular, ou se ele analisando a defesa de autuação, ele viu algum argumento forte que justificou, ele vai arquivar o auto de infração. Ou se não foi expedida a notificação dentro de 30 dias. Se tudo isso estava correto, a autoridade de trânsito ela vai aplicar penalidade. A penalidade mais comum é a multa, né? Veja só, se a autoridade de trânsito arquivar, tá maravilha,
o cidadão vai ficar feliz, talvez o policial, ao saber disso, fique chateado, mas não cabe recurso, acabou aqui. Ok? Acabou aqui. Na verdade, ele vai notificar o usuário e acabou o processo. O que o cara vai receber vai dizer, olha, a autoridade de trânsito arquivou a auto-infração, não aplicou a penalidade. Ele vai dizer, amém, graças a Deus, estou feliz com isso. Tá? Não é o comum, né? Normalmente a autoridade está tudo correto, a autoridade aplica a penalidade e notifica, e aí aqui é a notificação de imposição de penalidade. Então ela notifica. Ok? Notifica da imposição de penalidade. Beleza. O que acontece agora? Notifica o camarada e ele tem um prazo de 30 dias, no mínimo, para recurso. Recurso para a JARI. Ok? Então aí ele vai e recorre para a JARI. Se a autoridade aplicou a penalidade lá de multa, suspensão do direito de dirigir, o que for, notifica ele, ó, foi imposta a penalidade e tal, você tem 30 dias, 40 dias, 50 dias, não pode dar 15 dias, nem 20, nem 25, é no mínimo 30 dias para ele apresentar recurso à JARI. Se ele aceitar isso, beleza. Se ele não aceitar isso, ele quiser recorrer, ele pode apresentar um recurso para a JARI. Ok? Apresentou recurso para a JARI. Vamos para cá agora. Recurso para a JARI. Então ele apresentou o recurso para a JARI. O que a JARI pode fazer? A JARI pode analisar o recurso e dizer, olha, o auto de infração está correto, a autoridade de trânsito aplicou corretamente a multa e eu vou indeferir. O termo aqui, indeferir, é um termo errado para esse caso. O termo correto aqui é dar, ou melhor, negar só para vocês entenderem, eu escrevi indeferir, mas o termo correto é negar provimento. Negar provimento ao recurso. Ou a JARI pode deferir. Ok? Se a JARI deferir, ela está, o termo correto é dar provimento. Pessoal, o prazo, a JARI tem o prazo de 30 dias para julgar, mas se ela não julgar em 30 dias, a única consequência é que ela tem que dar efeito suspensivo. Tá ok? Mas não anula em nada. Depois tem que ver a questão de prescrição. A gente vai ver que a lei mudou uma coisinha ali e tal, mas isso agora aqui não tem relevância. Tá? Vamos primeiro entender. Então, se a JARI pode negar provimento, que ela está indeferindo o recurso, ou ela pode deferir, ou seja, dar provimento. Se ela indeferir, ou seja, negar provimento, ela vai, nos dois casos aqui, notificar, tá? Notificar. Aqui também vai notificar. E nos dois casos, olha só, se a JARI indeferiu, negou provimento, cabe recurso. Por parte de quem esse recurso? Por parte do infrator. Se a JARI deferir ou der provimento, ela cancelou a penalidade aplicada pela autoridade. E cabe recurso também. Por parte de quem? Da autoridade. Recurso da
autoridade. Ok? Cabe recurso da autoridade. Tranquilo até aqui? Muito bem. Contra a decisão da Jari, cabe um novo recurso. Então, notifica, dá prazo de 30 dias para ele, se ele quiser recorrer, e cabe um novo recurso. E quem vai julgar esse novo recurso vai depender. Se vai ser um colegiado, a gente vai ver que vai ser um colegiado especial ou vai ser o CETRAN. Isso aqui está lá no artigo 289, se eu não me engano. Deixa eu só ver para não falar besteira. Isso, que é o artigo 289. Artigo 289. Ok? Então, dessa forma, a gente teve uma visão geral do processo administrativo. Sempre vamos pensar que tem que ter, para aplicação de penalidade, tem que haver contraditório e ampla defesa. Para aplicação de medida administrativa, não. O policial chegou lá, o cidadão está com o carro estacionado no local proibido, o que ele vai fazer? Ele vai lavrar o auto de infração e remover o veículo. Não, peraí, eu tenho direito de defesa, eu quero justificar, me dá um prazo de 30 dias. Não. A medida administrativa não tem contraditório em ampla defesa. É necessário adotar uma medida na hora. Eu vou reter o veículo, eu vou remover o veículo, eu vou recolher a habilitação, tá ok? Agora, penalidade, eu tenho que ter eu tenho que notificar e eu tenho que ter contraditório e ampla defesa, devido ao processo legal. Tá certo? Então vamos lá, vamos colocar agora aqui para a gente entender aqui qual é a situação. Então, vamos lá. A autoridade de trânsito, agente de autoridade de trânsito, já falei, lavratura do auto de infração, notificação do infrator do cometimento da infração, autuação com e sem abordagem, tá? Com e sem abordagem. Então, aqui, ó, lembrando outra coisa que esqueci de falar. Se o cidadão assinar o auto de infração e ele for o proprietário, aí é válida a notificação. A assinatura dele vale como notificação de que ele cometeu a infração. Se ele não for o proprietário, tem que ser enviada a notificação para ele. Ok? Então, vamos lá. Autuação com e sem abordagem. Defesa de autuação. Prazo mínimo era de 15 dias. Foi alterado para 30 dias. Esse primeiro prazo aqui, ó. Prazo que era aqui, ó. Era 15 dias. Agora o mínimo são 30 dias para ele apresentar defesa prévia ou defesa de autuação. Julgamento do auto de infração pela autoridade. Auto arquivado e insubsistente se inconsistente, irregular ou não houver expedição da notificação em 30 dias. Efeito suspensivo se ultrapassar os 30 dias de julgamento. Então, veio para cá, defesa. Se a autoridade demorar mais de 30 dias para julgar, aplica efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? Aquela autuação não pode ter nenhum efeito, tá? Suspende os efeitos. Beleza. A aplicação de penalidade, aí a autoridade vai aplicar a penalidade ou arquivar o auto. Alteração pela Lei 14.071. Na apresentação de defesa ou recurso, em qualquer fase do processo para efeitos de admissibilidade, não serão exigidos documentos ou cópia de documentos emitidos pelo órgão responsável pela autuação. Então, por exemplo, Polícia Rodoviária Federal, ela não pode exigir, a gente exigia lá, a cópia do auto de infração. Não pode mais exigir isso. Por quê? Porque o próprio órgão, a PRF, é que tem o auto de infração. Para que eu vou exigir que o cara, na sua defesa, junte cópia do auto de infração? Tá? Então, isso aqui é uma medida, uma alteração pela Lei 14.071. Notificação do proprietário a prazo imposto pela lei. Então, o artigo 282 diz, caso a defesa prévia seja indeferida ou
ou não seja apresentado no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade expedida notificação ao proprietário ou ao infrator no prazo máximo de 180. E esse prazo não tinha. Esse prazo aqui, ó, deixa eu mudar aqui. Esse prazo aqui não tinha, tá? Esse prazo aqui não tinha. Então vamos ficar ligado que esse prazo aqui, ó, não tinha. Tá certo? Então não tinha esse prazo aqui. Então agora tem. Caso a defesa seja indeferida ou não seja apresentada no prazo, a decisão, a aplicação de penalidade deve ser feita no prazo máximo de 180 dias, contado da data do cometimento da infração. Tá ok? Parágrafo 6º. Em caso de apresentação da defesa prévia em tempo hábil, o prazo previsto, ou seja, o prazo para analisar, vai ser de 360. Aqui tem um erro legislativo, tá? Um erro de construção da lei, que vai ter que ser arrumado, porque é contraditório o que ele fala. Eu vou voltar aqui só para vocês entenderem. Porque ele diz assim, ó, caso a defesa seja indeferida ou protocolada fora de prazo, o prazo é de 180 dias. Então, se ela for indeferida, é porque ela foi apresentada no prazo correto. Então, ela tem que ser julgada em 180 dias. No parágrafo 6, ele diz, em caso de apresentação de defesa prévia em tempo hábil, o prazo é de 360 dias. Se ela é indeferida, é porque ela foi apresentada em prazo hábil. Tá? Então, aí o prazo é de 160. Agora ele fala, em caso de apresentação de defesa prévia em tempo hábil, o prazo é de 360. Então, parece que ele quer dizer que se for para deferir, pode ser 360 dias. Se for para indeferir, ela tem que ser 180 dias. Mas está mal escrito, está contraditório, tá? Isso aí vai ter que ser arrumado. E ele diz que se não forem respeitados esses prazos, o direito, a administração, né, implicará na decadência do direito de aplicar essa penalidade. Ou seja, a administração perde o direito se não for julgado dentro desse prazo, 180 dias ou 360 dias. Tá? Entenderam? Tranquilo? Muito bem. Uma outra alteração, né, no artigo 284. Caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica, conforme a regulamentação do CONTRAN, e opte por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento da multa por 60% do seu valor, em qualquer fase do processo até o vencimento da multa. Então, vejam bem, então a gente sempre teve aqui aquela questão de que ele tinha até o vencimento um desconto de 20%, ele pagava 80%. E foi criado, então, agora esse sistema de notificação eletrônica, onde a pessoa faz uma opção, ó, eu não vou apresentar defesa, eu não vou apresentar recurso, eu reconheço o cometimento da infração, e aí eu tenho 40% de desconto, ou pago 60% do valor. Cuidem com isso, que teve uma prova que eles fizeram essa confusão, tá? O desconto é 20% normal, ou 40% se você fizer essa opção pelo sistema de notificação eletrônica, onde você abre mão da defesa e do recurso. Então, eu tenho 40% de desconto ou pago 60% do valor. É a mesma coisa. Tá? Tranquilo? Então, vamos ver ainda aqui. O sistema de notificação eletrônica referido no parágrafo 1º deve disponibilizar na mesma plataforma campo destinado à apresentação de defesa prévia e de recurso quando o condutor não reconhecer o cometimento da infração. Então, ele pode optar pelo sistema de notificação eletrônica, mas a querer apresentar defesa prévia e recurso, tudo bem, só que ele não tem direito aos 40% de desconto. Tá? Muito bem. Continuamos, então. Recurso para Jari. Tanto para Jari quanto para o CETRAN não precisa pagar a multa para apresentar recurso. Ok? Julgamento pela Jari, prazo de 30 dias, sem efeito suspensivo. Se passar de 30 dias, única consequência tem que ser dado efeito suspensivo. Ou seja, aquela multa ela não pode impedir licenciamento, não pode ser exigida, nada. Tá ok? Vamos lembrar das regras de prescrição, que eu acredito que não cai nos concursos, mas existe uma regra de prescrição que é quinquenal, ou seja, a cada 5 anos a administração pode
cobrar aquilo que está dentro de 5 anos, tá? Ou a prescrição intercorrente, se esse processo ficar parado por 3 anos. 3 anos ou mais, dá a chamada prescrição intercorrente. O proprietário tem que ser sempre notificado. Então, independente de quem cometeu a infração, ele vai ser notificado. A única alternativa que tem é quando ele é o condutor, proprietário, e ele assina o auto de infração. Então, o recurso contra a decisão da JARE, falei aqui antes, ó. O recurso contra a decisão da JARE tem 30 dias de prazo para recorrer. O não provimento do recurso, ou seja, foi indeferido, ele pode apresentar recurso, proprietário ou infrator, não precisa pagar a multa. O recurso pelo provimento, ou seja, se for deferido, a autoridade de trânsito que impôs a penalidade, teve a sua penalidade cancelada, então a autoridade de trânsito pode recorrer. E aí vem a questão do artigo 289. O que é o artigo 289? O artigo 289 é o recurso contra a decisão da JARE. Quem é que vai julgar um recurso contra a decisão da JARE? Então vamos lá. A PRF aplicou lá penalidade de multa para o cara embriagado, ele recorreu para a JARE manteve, e agora ele recorre, ele não aceita da JARE, diz, não, vou recorrer de novo. Ele recorre. Quem vai julgar? Quem é? Então aqui, ó. Se a penalidade foi imposta por órgão da União, inciso 1º do artigo 289, alterado pela Lei 14.071. Então, cuidado aqui, porque aqui antes dizia que era o CONTRAN que julgava esse recurso. E agora ele vai dizer o quê? Tratando-se de penalidade imposta por órgão da União, quem julga? Colegiado especial integrado pelo coordenador-geral da JARE, pelo presidente da JARE que apreciou o recurso e por mais um presidente de junta. Ok? Entenderam? Então, se for, não interessa a gravidade, não interessa, estamos falando de multa, suspensão, se foi um órgão da União que aplicou a penalidade, quem vai julgar o recurso contra a decisão da JARE vai ser um colegiado especial formado por 3 pessoas. Quem são as 3 pessoas? O coordenador-geral da JARE, o presidente da JARE que apreciou o recurso e mais um presidente de JARE. Esses 3. Pergunta: e se não tiver mais do que uma JARE? Se não tiver um colegiado especial? Aí o parágrafo único diz, essa é uma pergunta interessante para a prova. O que ele diz? Vamos lá. Parágrafo único, estamos lá no artigo 289. Lembrando que esse foi alterado pela Lei 14.071. Ele diz o quê? No caso do inciso 1º, quando houver apenas uma JARE, o recurso será julgado pelos membros da própria JARE. Ou seja, a JARE vai, a mesma JARE que julgou, vai agora fazer o quê? Vai julgar novamente. Provavelmente vai manter a decisão dela. Porque se ela tinha mantido a decisão de aplicar penalidade de multa por embriaguez e recorreram contra essa decisão da JARE, provavelmente ela vai manter o posicionamento dela. Mas ela pode mudar por razões novas, seja lá o que for. Tá certo? Recurso da JARE, artigo 289. Se a penalidade foi imposta por outros órgãos, ou seja, por órgão que não da União, ou seja, órgão estadual, municipal ou do Distrito Federal, quem julga é o Conselho Estadual de Trânsito ou Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Tá certo? Aí entra uma das funções do CETRAN. Uma das funções do CETRAN. Entenderam? Então, se for, agora ficou mais fácil. Antes tinha tipo de infração, era o CONTRAN, era o colegiado especial. Agora não. Recurso contra a decisão da JARE. Beleza. É órgão da União? Quem julga? Colegiado especial. Formado por 3 pessoas. Presidente, pelo coordenador-geral da JARES, pelo presidente da JARE que julgou aquele recurso e mais um presidente de junta. Se não tiver esse colegiado especial, a mesma JARE julga novamente o recurso. Beleza. União, sempre isso aí. Se for de Estado, município ou Distrito Federal, quem julga? O CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, ou o CONTRANDIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Fechou? Artigo 289 alterado
pela Lei 14.071. 10? Muito bem. Então, assim a gente encerra a parte de processo administrativo, verificando então sempre que para aplicação de penalidade nós temos que ter o devido processo legal com contraditório e ampla defesa. 10? Continua focado, continua estudando. Ia começar outra matéria.